Fala galera do nosso canal, hoje a gente vai falar sobre os ases mais difíceis do mundo. Vocês já viram um ase mais difícil que esse aqui? Eu estou falando do ase 230 e 272, que tratam da prestação de contas. Eles se referem à prestação de contas. Entrega ou não entrega de prestação de contas. Pensa no trem que é difícil, que a gente quebra a cabeça, que eu aprendo, desaprendo, esqueço. Ou seja, eu vou gravar esse vídeo de birra mesmo, para nunca mais esquecer como funciona a dinâmica desse ase. Beleza, galera? Para isso, eu fiz aqui um esqueminha, tá vendo? Depois eu posso mandar para vocês nos grupos de WhatsApp. Fiz questão de fazer esse esqueminha aqui para vocês. Beleza? O ase 230 é quando ele funciona para contas não entregues. Então, se a pessoa não entregou a prestação de contas, passados aqueles 30 dias, que é o prazo legal para ele, automaticamente o TCE vai lançar o AS 230, motivo 1, contas não prestadas no cadastro do eleitor. Beleza? Isso é relativamente fácil, né? O cara não apresentou contas, passa 30 dias, automaticamente o TCE já lança esse AS aqui. E esse ASE, ele impede a quitação eleitoral. A pessoa fica sem quitação eleitoral e também não pode candidatar enquanto permanecer essa inadimplência dele. Então é permanente essa quitação. Tá, beleza. O que o cartório tem que fazer? Por incrível que pareça, depois que passa esse prazo aqui de 30 dias para ele apresentar e ele não apresenta, o cartório tem que intimá-lo. Em regra, ou são 3 dias ou 72 horas, depende da resolução, da época, para apresentar as contas. Se você intimou pessoalmente, notificou pessoalmente a pessoa e ela apresentou as contas, beleza, você vai lá e vai lançar o 272, motivo 1, tempestiva. Porque mesmo fora do prazo, se ele apresentar dentro do prazo da intimação, essa apresentação é tempestiva, certo? Então não confundam isso, tá? A lei dá uma colher de chá extra para a pessoa, tá? E se você lançar errado, depois você vai ter que mandar isso lá para a CGE para corrigir. Outra coisa, se você não intimou a parte para apresentar, nesse período aqui, ela não foi intimada, a qualquer tempo que ela entregar vai ser tempestiva. Então você vai verificar aqui se ele foi intimado em outro processo. Se ele foi intimado, se ele não foi intimado, ele continua tempestivo. Por incrível que pareça, vamos supor que a prestação de contas de 2004 passou 20 anos aí, sei lá, 10 ou 15 anos, e aí o cartório verifica que não intimou a parte para apresentar contas. Se o cartório não intimou e não montou processo, você vai lançar o ASE tempestivo, tá? Então não confundam essa questão, tá? É como se a intempestividade ela acontecesse só após a intimação do candidato para apresentar contas, beleza? Então vamos continuar. O cara não apresentou contas, lançou o 230. Aí ele apresentou dentro do prazo, você lançou o 272, motivo 1, tempestivo, porque ele apresentou dentro do prazo. Se as contas forem aprovadas, beleza, ok, né? Tá tudo ok pro cara. Mas, se elas forem desaprovadas, além disso, depois na sentença, você vai lançar o ASE 230, motivo 3, que significa o quê? É o ASE de desaprovação. Uma coisa que eu recomendo para vocês, de repente o pessoal não gosta, aguarda o trânsito julgado dessa decisão. Por quê? Porque se essa pessoa ela ganhar na justiça e reformar e as contas dela for aprovada ou aprovada com ressalva, para inativar esse ASE aqui, vocês vão ter que fazer um ofício, vão montar um processo no PJE, mandar lá para a CGE, Corregedoria Geral, para inativar, que você não vai conseguir inativar esse ASE, beleza? Então, nesse caso específico, eu recomendo aguardar o trânsito julgado. Beleza, outra hipótese. O cara não apresentou contas aí no 30 dias, lançou 230, aí ele foi intimado e apresentou o motivo 1 tempestivo, certo? 272. Só que o que acontece? Vamos supor que ele apresentou tudo bagunçado, faltando um monte de documentação. E aí, se as contas forem julgadas não prestadas, você vai ter que lançar o 230, motivo 5, julgadas não prestadas, né? Mandado de 4 anos. O que acontece aqui?
quando o candidato ele tem as contas julgadas não prestadas, ele vai ficar inadimplente, né? Enquanto não apresentar novas contas. Isso aqui é a mesma coisa dele não ter apresentado. É o mesmo efeito dele não ter apresentado, porque ele apresentou tudo bagunçado, sem os requisitos legais, certo? Então é o seguinte, ele lançou você vai lançar o 230, motivo 5, julgadas não prestadas, e aí o cara vai ter que apresentar contas de novo, porque como as contas dele foram julgadas não prestadas, ele vai ter que apresentar para acabar com essa pendência, porque enquanto ele não apresentar as contas, ele vai continuar inadimplente. Aí o que ele faz? Ele vai apresentar as contas novamente, e se ele apresentar as contas e elas forem aprovadas ou desaprovadas, mas elas forem julgadas, você vai ter que lançar o ASE 272, motivo forma 3, reapresentadas, né? Qual que é o efeito prático desse? O efeito prático desse lançamento é que após 4 anos, esse ASE vai ser automaticamente inativado pelo TSE. Teve essa mudança. Beleza? Então é isso. Você lança olha que bagunça. Você lança o 230. Aí o cara apresenta dentro do prazo de intimação. Você lança o 272. Se as contas forem julgadas não prestadas, tem que lançar o 230, motivo 5. Julgadas não prestadas. Se ele apresentar novamente e forem aprovadas, você vai lançar o 272, motivo 3, reapresentadas. E ainda tem outra coisa que eu estou vendo agora aqui. Pode ser que seja necessário ainda lançar o 230 desaprovadas, né? Aí tem que ver até se a gente vai conseguir lançar esse ASE, porque talvez seja um empecilho para lançar, mas eu acho que talvez o sistema aqui, ó, em caso de desaprovação, vai deixar você lançar aqui o ASE 230, motivo 3, né? Que é o de desaprovação, certo? Então, se for aprovado, ok. Se for desaprovadas, vai lançar o motivo 3, né? Sendo aprovadas, você vai lançar o motivo 2, 3, reapresentadas. E aí, automaticamente, após 4 anos, o TSE vai inativar esse ASE. Tá certo? A mesma coisa, gente, acontece, e esse é o mais comum e é mais fácil esse caso. O cara foi intimado, né, não apresentou as contas, foi lançado pelo TSE 230, ele foi intimado para apresentar, só que ele apresentou fora do prazo. Nesse caso, as contas, você vai lançar o motivo ASE 272, extemporâneas. Então, nesse caso, de qualquer jeito também, ele vai ficar 4 anos sem quitação, tá? O ASE vai ser inativado automaticamente após 4 anos. Nesses dois casos aqui, esse o TSE inativa. Você não precisa fazer o controle, você não precisa preocupar. Beleza? E então tem toda essa problemática que envolve o ASE. A gente tem que ter muita atenção para não errar, porque qualquer erro que você cometer, você vai ter que mandar lá para a CGE para inativar. Tá bom? Então, a dinâmica é mais ou menos essa. Eu quero que vocês opinem aí no canal, me ajudem, tá? Sobre esse tema, que eu acho muito difícil, e ele vai atacar a gente na eleição. O que eu faço? Como eu odeio essa questão do ASE, eu sempre procuro correr atrás dos candidatos para ele entregar, para matar o trem praticamente aqui, né? Quando ele não entrega, fica essa questão aí, dá problema no registro de candidatura, porque essas pessoas aqui que estão com as 272 extemporânea e 272-3 ou não prestadas, o 230 motivo 1, eles não podem candidatar, né? Eles têm pendência na candidatura. Beleza? Deixa eu mostrar a cara para vocês aqui do ASE, só para vocês terem noção. O 230, na hora que vocês vão lançar, aqui o TSE teve uma alteração bacana. Antes tinha que preencher a data do pleito, agora você pode preencher de 86 até 2000. O complemento é o cargo, né? Lembrando que eu não falei aqui dos outros motivos, que são esses aqui, ó, senão ia ficar muito confuso. Porque o 1 e o 2 é igual, a diferença é só o cargo, né? Para senador 8 anos e para os outros cargos 4. Então não quis falar para não confundir a cabeça da gente, tá? Mas tudo que eu falei para o 1 serve para o 2 e o 3 serve para o 4, certo? Beleza? Então aqui, ó, não prestou, 4 anos, né? Apresentou e foi julgada não prestadas, cai nesse aqui, certo? Em ambos os casos aqui, ele tem que apresentar novamente, beleza? As contas dele.
E o 272 tá aqui, ó. Você vai preencher a eleição, o cargo, a mesma coisa, e ele vai te perguntar, é tempestiva? Então, se o cara foi intimado e dentro do prazo da intimação ele apresentou é tempestiva, se ele foi intimado e fora do prazo da intimação ele apresentou extemporânea, ele vai ficar 4 anos sem poder candidatar. E esse caso aqui é o cara que o cara apresenta, mas é julgado não prestadas. Aí ele tem que reapresentar. Aí você vai lançar esse ASE aqui. Beleza? Espero ter sido claro. Para mim, eu tenho muita dificuldade com esse ASE, por isso que eu quis gravar esse vídeo para vocês, tá? Podem curtir porque deu trabalho para fazer.